Agora a gente vai fazer a nossa entrevista, né? Vamos para a nossa entrevista, porque o nosso entrevistado parece que já está online. Ele saiu ou ele está na sala, Leandro? Está na sala. Então vamos chamar, então, vamos lá. A Grande Verdade. Entrevista. Nosso entrevistado, olha o tamanho do currículo, não sei nem se vai dar tempo de ler todo o currículo dele. Professor da USP, advogado, mestre em economia, doutor em filosofia, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e presidenciável. É o Fernando Haddad. Tudo bem, Fernando Haddad? O senhor está nos ouvindo? Boa noite para vocês todos, para os ouvintes. Prazer estar com vocês. Satisfação muito grande. Esse bate-papo. Você deu boa noite 5 horas da tarde, já tá escuro aí onde você tá? Porra, tá, cara. Aqui em São Paulo tá bem. Tá um tô vendo da janela aqui, tá bem escuro. Não, tá feio. Não, tá escuro mesmo. O tempo tá feio. Ô, Haddad, obrigado por você ter aceito o convite e falar com a gente. Essa aqui é uma rádio jovem, é um programa para o público jovem. A gente leva aqui os assuntos numa levada mais descontraída, mas a gente trata com bastante responsabilidade os temas, porque são muito sérios. Tá tudo muito sério que está acontecendo no país hoje. A gente tem hoje aqui na bancada, para conversar com você, os jornalistas Bárbara Gança, que você deve conhecer, o Cláudio Tognoli, que você deve conhecer, a professora, as duas professoras, a Isabela Calil, que é antropóloga também, e a cientista política Juliana Frattini. Eu chamei o Diogo Mainardi para participar, mas ele não quis, viu? Acho que ele tá na terapia. Ô, Haddad, eu vou começar fazendo um meia-culpa aqui, cara. Desculpa, não vou chamar você de senhor, tá? Porque você é muito jovem. Que isso, cara? Obrigado. Lógico, pelo amor de Deus. Quando você era prefeito, eu reclamei muito aqui da Paulista fechada, porque eu trabalhava aqui na região, aí tinha que vir pra cá, a Paulista fechava, aí o trânsito na Alameda Santos era uma porcaria e achava aquilo uma droga. Reclamei das ciclofaixas na época, reclamei de corredor de ônibus e eu preciso falar isso pra você, eu estava errado. Eu errei nas minhas reclamações. Foram medidas excelentes. Medidas excelentes. Eu acho a Paulista fechada um negócio sensacional. Já cansei de trazer, quando dava, amigos de outros estados, de outras cidades, para conhecer, porque é um grande evento. Quem quer conhecer o povo de São Paulo, vem na Paulista no domingo, vai ter uma bela mostra do que é o povo paulistano. Então eu queria só reconhecer isso antes de começar a entrevista. Pedir desculpas a você. Fico feliz. Não, nem precisava. É bom que você esteja gostando agora. Eu só falei isso para fazer aquela pergunta chata. Se você quiser fazer o meia-culpa do PT, fica à vontade também. Eu já fiz vários, e por escrito. Vamos lá. Bárbara Gança faz a primeira pergunta? Boa noite, caro prefeito, professor, candidato. Candidato que a gente não acredita muito como é que foram votar no miliciano e não num professor, mas tudo bem, esse é meu ponto de vista. E, além de tudo, um gato. Pronto, falei. Depois vamos chamar o programa de petista. Nós vamos falar o quê? Por quê? Bárbara, cadê a pergunta? Normalmente não é bonito, e esse aí pronto. Além de não ser comunista, pronto. Mas é que vocês gostam de brincar que petista é comunista. Então é o seguinte, deixa eu fazer minha pergunta. A objetividade, a lógica, o bom senso e a ciência, eu estou lendo, viu, gente? Foram para o espaço, e o que mais importa no momento é frear o avanço desse movimento monstruoso de extrema-direita. O senhor está disposto a sacrificar suas crenças e abrir mão da sua posição, migrando para o centro e adotando estratégias específicas nas redes sociais, a fim de varrer essa gentalha do poder? Ou seja, vale a pena abrir mão dos seus sonhos para a gente garantir que esses caras vão para sempre embora do poder? Ô, Bárbara, o meu maior sonho é que isso aconteça, portanto eu não vou estar abrindo mão de sonho nenhum. Eu parto de um pressuposto que é o fato de que a coisa mais importante da política é criar um ambiente no qual você possa defender as suas ideias, estando seguro de que sua integridade moral, sua integridade física, as pessoas que você gosta vão estar protegidas pela sociedade que cultiva a pluralidade de ideias e que busca caminhos
coletivos construídos democraticamente. Portanto, o meu ideal de liberdade vem na frente de qualquer outro, a liberdade do ser humano poder se colocar, poder se afirmar, poder formar o seu juízo sobre os vários interesses, os vários temas de interesse da sociedade. Então, não é abrir mão de nada fazer isso, né? Você construir um ambiente no qual o extremismo não tenha lugar e um jornalista possa fazer o seu trabalho, um professor universitário possa fazer o seu trabalho, um político possa fazer o seu trabalho com dignidade, é o ideal de sociedade que vem antes de todos os outros, porque isso não é abrir mão de um sonho, você construir uma alternativa ao que está posto. Pelo contrário, é o pressuposto de qualquer... Mas, prefeito, é o seguinte, a questão é que o seu partido vocês não acreditam em responsabilidade fiscal, vocês acreditam em gastar mais do que o governo arrecada para fazer programas sociais, e vocês acreditam que em preceitos econômicos, em qualquer país do mundo, ele sai devendo. Então, porque, às vezes, o sacrifício tem que ser feito. E o governo socialista não gosta de ver e, muitas vezes, não sabe fazer conta. E, então, não quer impor isso à sociedade. E as pessoas, os homens de negócio, as pessoas que investem em eleições e que querem... Pergunta, Bárbara. As pessoas têm medo de investir na candidatura de governos socialistas por causa disso. Então, a gente tem medo de investir em vocês para ser quem vai tentar tirar o Bolsonaro daí. Teria que ser um cara mais de centro, um cara mais moderado. Mas, Bárbara, desculpa a sinceridade, mas eu não concordo com o teu diagnóstico. Se você for pegar da redemocratização para cá, vamos pegar do fim do regime militar para cá, qual foi o presidente que mais fez superávit primário? Que manteve a carga tributária e reduziu a dívida pública? Foi o Lula. Mas ele já pegou a bonança que veio do outro e depois... Bom, mas daí... não fez uma reforma. Pegou a bonança, pegou os commodities, a boa coisa das commodities. O Fernando Henrique também pegou bonança. Né? O Fernando Henrique conseguiu coisas de acordo com o plano de governo dele. Ele conseguiu, por exemplo, um empréstimo internacional às vésperas da eleição para se reeleger de 40 bilhões de dólares, que o Clinton arrumou para ele atravessar a crise cambial. Não é assim que funciona. Não digo que não. Peraí, Bárbara, deixa eu dar de terminar. Desculpa. Agora, se o Lula aproveitou a janela de oportunidade para reduzir a metade a dívida pública, para acumular 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, para aumentar o investimento em educação como nunca se fez na história do Brasil, o investimento em infraestrutura como há muito tempo não se fazia. Ele aproveitou bem essa oportunidade. Então, ponto para ele, por isso que ele saiu com 80% de aprovação. Mas o que eu queria dizer é que você não segue a mesma cartilha a todo momento. Ou seja, é equivocado. Assim, eu até entendo que a pessoa leiga em economia entenda que o padrão de comportamento de um governo tem que ser um só, independentemente do ciclo econômico. Mas não é o que a gente aprende na faculdade de economia. Na faculdade de economia, você aprende exatamente o contrário, que o governo tem que atuar no ciclo econômico à luz das circunstâncias e não seguir uma regra só o tempo todo. Por isso que você adota políticas contracíclicas, justamente para você ir alterando o comportamento do governo à luz da necessidade da economia. Então, na faculdade de economia, o que a gente aprende é completamente diferente daquilo que você escreveu. Vamos lá, quem pergunta agora é a Isabela Calil, antropóloga Isabela Calil.
vou fazer a seguinte pergunta que ela se desdobra em duas, né? Quero falar sobre educação, né? O senhor, né, como ministro da Educação, sabe que o campo da educação foi um campo de disputas, né, do conservadorismo e depois da extrema-direita, né? O senhor foi alvo de acusações de 2 fake news importantes nas eleições, kit gay e mamadeira erótica, né, outros nomes que a gente já ouviu por aí. Então, eu tenho uma pergunta que ela se divide em 2 partes. A primeira isso representa uma resposta, né, do campo conservador e da extrema-direita ao avanço de direitos, à discussão anti-homofobia, à discussão de gênero nas escolas. Então, eu queria saber se a visão é continuar nessa linha no campo da educação ou recuar para tentar ter o apoio de um eventual eleitorado mais conservador, e a outra é em relação à questão dos fechamentos, né, do fechamento da escola, como é que funciona a questão da educação na pandemia, porque a gente tem uma situação no Brasil que ela é perversa, né, tem crianças que vão para a escola, às vezes fazem a refeição do dia na escola. Por outro lado, a gente sabe que tem contaminação em locais fechados, a gente tem pesquisas que mostram a diferença, né, o risco que tem de ficar em locais fechados. Então, eu queria falar especificamente sobre educação na pandemia também. Beleza. Bom, nós temos uma Constituição, pelo menos até agora temos a mesma Constituição de 88, que foi reformada, mas no capítulo dos direitos essenciais da pessoa humana, ela se mantém a mesma, até porque é cláusula pétrea. E uma das cláusulas pétreas da Constituição é a tolerância. A tolerância envolve várias dimensões da vida social, né? A tolerância religiosa, você não pode admitir perseguição a uma pessoa pelas crenças dela, pela fé dela, a orientação sexual, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. São cláusulas pétreas da Constituição. Então, nós temos que educar as pessoas para que elas respeitem os membros da comunidade que sejam diferentes dela, em relação à cor da pele. Então, a mulher tem que ser respeitada, o negro tem que ser respeitado, o homossexual tem que ser respeitado, como qualquer ser humano. E ponto final. A igualdade, desse ponto de vista, ela está absolutamente assegurada pela Constituição. Então, todo aquele discurso de ódio em relação a um segmento da sociedade, qualquer que seja, pode ser uma religião de matriz afro, pode ser um evangélico, quem quer que seja, tem que ter respaldo por parte da sociedade. E o Estado tem o dever e a obrigação de proteger essa pessoa. Então, a nossa sociedade não pode recuar disso enquanto a Constituição estiver em vigor. O dia que rasgarem a Constituição, certamente a violência vai preponderar. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos resistir suficientemente para que as liberdades estejam asseguradas. As pessoas não podem admitir a violência contra as pessoas. Então, a escola tem que educar nesse sentido e as famílias têm que educar nesse sentido. Pergunta da Juliana Fratini. Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Não, em relação à abertura das escolas, que ela perguntou, obviamente que uma das coisas que o governo não fez foi uma matriz de risco da pandemia, que deveria ter sido feita em janeiro do ano passado. Portanto, 15 meses atrás, nós devíamos ter uma matriz de risco, né? Isso quem gerenciou crise sabe como é que isso é feito, com protocolos para cada situação concreta e uma orientação para prefeitos e governadores, de acordo com as regras sanitárias, para lidar tanto com a questão da abertura ou fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços públicos, quanto em relação a outros procedimentos sanitários que deviam ser observados segundo essa matriz, que até hoje o Brasil não construiu. Razão pela qual a gente é o país onde mais morreu gente por 100 mil habitantes no planeta. Fora todo o descaso com as medidas sanitárias cabíveis e com as providências a serem tomadas, como é o caso da aquisição de vacina. Diante dessa matriz de risco, você vai julgar em cada município a conveniência de quando reassumir as aulas. Isso, obviamente, num diálogo com a categoria profissional e com as famílias envolvidas, né? Porque você faz isso também no diálogo para dar segurança de que as medidas vão na direção correta. Mas sem matriz, você não vai ter uma regra para um Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados única,
até porque a pandemia ela está em momentos diferentes nas várias regiões do país. Juliana Frattini, faz sua pergunta. Você foi muito relacionado com o Lula, sempre muito, muito relacionado, às vezes até de má fé, né, em relação às críticas de opositores, né, de dizer, o Haddad é o poste do Lula, porque o Lula vai colocar o Haddad lá. E a lembrança que eu tenho é que antes dessa mensagem pejorativa colar, de que você era muito benquisto, e eu acredito que ainda continue sendo benquisto em diversas camadas sociais, né? O problema é que vão se criando esses estereótipos. Se você pudesse dizer o seguinte, no que você se difere especialmente do Lula, enquanto uma liderança, enquanto um governante? Eu sei que você é muito fiel e muito leal ao lulismo, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre o Haddad, para as pessoas também conhecerem quem é essa liderança, Fernando Haddad. Eu queria incluir um caco nessa pergunta. Eu queria uma pergunta básica, assim. O Lula já é o candidato oficial do PT a 2022? Bom, começando pelo fim, espero que sim, né? Porque foi um trabalho enorme de 2016 para cá, para demonstrar perante a Suprema Corte a maneira como o Moro se comportou no julgamento do Lula. O Moro se comportou como um jogador de futebol, assim, que joga para um time, e não como o juiz que apita o jogo. Então foi muito grave o que aconteceu. O Lula era para ter sido candidato em 2018, não foi. Eu era o vice na chapa, assumi a condição de presidenciável, mas efetivamente aquela eleição... Dá para dizer hoje que foi fraudada, porque não contou com o favorito nas pesquisas. Então não foi uma coisa menor o que aconteceu em 2018. E eu acho que a má-fé de tentar falar de mim vem desse fato. Vem do fato de eu ter aceitado ser vice na chapa do Lula e assumir a cabeça de chapa no caso da violência ter sido cometida como foi. Então isso acabou, não existia esse tipo de comentário antes de 2018. Não era assim que eu era tratado. Mas diante das circunstâncias eu não me arrependo do que eu fiz, porque chegou uma hora que éramos eu, o Lula e a Gleisi Hoffmann. Éramos nós três decidindo o que ia ser da candidatura do PT. E faltando algumas horas para decidir se nós teríamos candidato, não teríamos candidato, se nós não íamos ou íamos participar da eleição, e só nós três para tomar essa decisão. Então foi um momento muito difícil da vida do PT, foi um momento muito difícil da minha vida, mais ainda da vida do Lula, né? Que um presidente a quem eu servi como ministro da Educação, e tenho enorme orgulho do trabalho que eu fiz durante 7 anos à frente do Ministério da Educação. Agora, a pecha pegou, mas faz parte da vida política na baixaria que nós estamos vivendo, que esse tipo de coisa seja feito, sobretudo num momento em que você tem um governo proto-fascista no poder. Então, a camarilha que apoia esse governo é capaz de coisas muito piores. Eu até sou uma vítima leve, né, do governo Bolsonaro. Tem gente pagando muito mais caro do que eu paguei. De maneira que eu não compreendo, mas entendo, vamos dizer assim, as coisas que aconteceram no Brasil de alguns anos para cá. Nós resolvemos conhecer o fundo do poço, né? E não satisfeitos com a profundidade, resolvemos cavar um pouco mais. Cláudio Tonholi, faz sua pergunta. Professor, o que o senhor acha do Sérgio Moro? Cara, eu acho que o Moro perdeu uma oportunidade que acho que todo juiz gostaria de ter nas mãos. Ele perdeu a oportunidade de ser sóbrio, de ser imparcial, de ser correto. E ele, se tivesse feito o trabalho que a lei exigia, ele ia entrar para a história. Não como está entrando. Ele ia entrar para a história como aquele que aproveitou uma oportunidade que os governos deram a ele, porque nós criamos todo um aparato repressivo contra a corrupção
tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista instrumental. Ninguém aparelhou mais a Polícia Federal do que nós, ninguém aprovou mais leis que dessem poder para o Ministério Público do que nós. Então ele poderia ter aproveitado essa oportunidade e ter feito história, no bom sentido da palavra. Foi picado ali pela mosca azul e, infelizmente, a palavra usada tem que ser essa, porque você pode se corromper por dinheiro, mas você pode se corromper por ambição de poder. E o Moro se deixou corromper, na minha opinião. Ele viu ali uma oportunidade de galgar degraus, de chegar à presidência da República, de chegar ao Supremo Tribunal Federal, e se deixou levar. Eu lamento muito, porque eu, no começo da Operação Lava Jato, eu acho que não tinha brasileiro que não olhava para aquilo com alguma esperança de ver gente rica, corrupta na cadeia. Como de fato aconteceu. Agora, quando ele pegou carona para pavimentar a própria trajetória política, aí foi o fim de tudo, foi o fim dos tempos. Então, não há como não lamentar o estrago que foi feito em termos de empregos, em termos de economia, em termos de justiça, a partir da exposição midiática de um juiz que se deixou levar pela ambição e hoje está colhendo o que plantou em termos de reputação, em termos de respeitabilidade pública. Mas é muito lamentável o que aconteceu. Uma loucura, né? Uma loucura. Todo mundo virando inocente agora, viu? Eduardo Cunha. Não, sabe Sérgio qual Cabral que é o problema? agora quer ser inocente. O Lula. Opa, quer dizer. Fala. O problema é que quando você mistura propositalmente o joio e o trigo, quem ganha é o joio. Esse que é o problema. Quem faz um julgamento mal feito daquele corre o risco de gente inocente, gente culpada ser inocente, entrar tudo na mesma... Uma bagunça. Haddad, não, a gente precisa encerrar, Bárbara, não dá mais tempo. É isso aí. Um beijo grande para vocês. A grande verdade.